Tá chegando, rapaziada, a temporada da NFL tá logo ali, dá pra ver uma luz no fim do túnel, mas antes, tem a pré-temporada. Os Raiders jogam 3 jogos e quem são os destaques do training camp? Quem tá fazendo bastante barulho nesse training camp? Quem tá mandando bem? Quem tá mandando mal? A gente vai fazer todo um recap desse training camp, todos os jogadores que estão passando pelos Raiders, quem tá indo bem no ataque e na defesa, e fazer uma prévia aí dessa pré-temporada, que 3 jogos vão ser esse, quando vão ser, e o que esperar dos Raiders e dos jogadores, né? Quem que vai jogar, quem a gente espera que jogue bem e quem tem que aparecer nesses jogos. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do Raider Nation Brasil Podcast. Alô, alô, Raiders no Brasil, tá começando mais um episódio do podcast falando tudo sobre futebol americano, sobre Las Vegas Raiders. E no episódio de hoje, rapaziada, depois de algum tempo, né, que eu não apareço por aqui, mas isso se deve por alguns motivos pessoais e também do Raiders, né, porque a gente tá numa off-season, então nosso último episódio aí foi durante o Mandatory Minicamp, né, que apareceram vários jogadores, mas assim, é um treinamento muito mais leve, né? Menos coisa pra gente abordar aqui num podcast. E depois disso tiveram as férias dos jogadores, né? E também as minhas férias, no caso, né? Não daqui, mas eu também tirei férias do meu trabalho. Acabei viajando, então assim, não tinha muito assunto. Também uni as minhas férias aqui para tirar um tempinho aqui do podcast e decidi voltar justamente aí uma semana antes da nossa pré-temporada, né? Não nossa, mas de toda a NFL, beleza? Então a gente está aqui no episódio 8, rapaziada. E agora a gente vai ter um pouco mais de frequência entre os episódios, né? Justamente porque vão começar a ter jogos aí semanalmente dos Raiders. Raiders na temporada regular vai jogar todo domingo, né? E basicamente, para resumir, né, o episódio de hoje a gente vai trazer, como eu falei na intro, todos os destaques aí do training camp, né? Quem tá mandando bem, quem tá mandando mal, quais são os jogadores aí que estão se destacando durante esse training camp. No momento que eu tô gravando esse vídeo, hoje é quarta, dia 5 de agosto, a gente está no segundo dia. Na verdade, tiveram 2 treinamentos com pads, né, que são todo equipamento da NFL. Então é muito incrível, é muito assim, não incrível, mas absurdo de pensar isso, né? O primeiro jogo da pré-temporada tá para começar já na próxima semana. E os Raiders só treinaram 2 vezes com pads, né? Não só os Raiders, mas isso é muito comum na NFL. Então, pelo que eu lembro de assistir uma entrevista, são só 11 treinamentos com full pad. Então é muito louco se pensar que você só tem 11 treinos até a seu primeiro jogo de temporada. Então é muito doideira isso daí. Então esses treinamentos são considerados muito importantes, né? Justamente porque o NFL é um esporte de contato físico, né? Então você não ter pads, você perde ali, porra, 50% do que realmente é a natureza do esporte. Isso pode, assim, esconder muitos dos problemas que os times têm. Problema com tackle, por exemplo, né? Problema com fisicalidade na disputa ali de uma bola, 50-50. E isso aparece muito durante esses treinamentos, tá? Por isso que é muito importante a gente analisar esses 2 primeiros dias de treinamento com o pad. A gente vai falar um pouco mais a fundo no bloco 1. Beleza? E hoje na quarta-feira, no momento que eu tô gravando, como eu falei, hoje é dia off para os jogadores, né? Então tiveram esses 2 treinos, hoje é um day off e eles voltam a treinar a partir de amanhã novamente, beleza? Sem mais delongas então, rapaziada, vamos pro bloco 1, começar essa conversa aí sobre quem tá mandando bem, quem tá mandando mal, e é isso daí, vou deixar pro bloco 1. Bom, galera, começando o bloco 1, então a gente vai falar, como prometido aí, dos destaques desse training camp, né? Quem tá se destacando de verdade, tanto no ataque quanto na defesa, tá? Mas antes disso, eu queria fazer um apanhado geral da disputa, porque
não adianta nada a gente falar dos destaques sem ter esse contexto dessa batalha por posição, né? Isso é muito importante para a gente entender se esse cara que está se destacando realmente vai ter valor no time, ou se ele vai entrar ali como uma aposta, ou se ele vai para o practice squad, né? Muitas das vezes a gente pode estar sobrecarregado numa posição e com uma escassez numa outra, beleza? Então, vamos começar com um tópico principal que a gente está necessitado há mais de sei lá quanto tempo, que é o quarterback, né? A posição de QB, ela foi resolvida nessa off-season, né? A gente trouxe o Kirk Cousins e o Fernando Mendoza via draft, o Kirk Cousins via free agency e o Mendoza via draft, e a gente discutiu até no último episódio, né? Faz bastante tempo, mas a gente fez essa chamada de atenção. Cara, será que vale a pena segurar o Mendoza? Será que... O que a gente pensa sobre isso? E eu bem falei na época, né? Assim, todo mundo não tinha por que pensar diferente, né? Todo mundo, o Clint Kubiak, até o Tom Brady falou isso abertamente, né? Que eles preferem ter um QB experiente à frente do time de imediato, deixar o calouro aprendendo. Mas assim, a imprensa fala por si só e pô, um jogador ser selecionado como primeira escolha geral gera muita pressão para que esse garoto seja titular realmente. Isso acontece em muitos times, mas também por conta de uma, assim, não só da pressão da escolha, né? Mas por conta, assim, deles não terem um plano B, sabe? Não terem um QB capaz no elenco, o que os Raiders têm, né? Que é com o Kirk Cousins, assim. Então, a gente rolou essa discussão, mas de maneira bem clara e objetiva durante esse training camp. Se eu não me engano, foi no dia 2 agora de agosto, 3 dias atrás, 3 ou 4 dias atrás, o Clint Kubica deu uma entrevista depois de um treinamento falando sobre o assunto. Vamos ouvir aí um pouquinho o Clint Kubica e do que ele falou. Sabe, em toda posição tem que existir competição, certo? O melhor jogador tem que jogar. Isso não vai ser só uma avaliação minha. Vocês também vão ver isso nos jogos de pré-temporada. Nós, como comissão técnica, vamos descobrir quem é o melhor guard, quem é o melhor quarterback e assim por diante. Em todo o elenco existem disputas por posição. Então, para mim, é importante ser justo com os jogadores e colocar em campo quem realmente for o melhor. Quando entrarmos para treinar amanhã, o Kirk Cousins é o quarterback titular. É ele quem vai receber a maior parte das repetições. E ele merece isso, porque tem jogado um futebol americano de alto nível. Claro como a água, brilhante como o sol, né? Essa entrevista do Clint Kubica não tem como ser mais claro que isso. Então ele deixa pra gente aí o Kirk Cousins como titular, ele sacramenta essa dúvida de muita gente e para com a discussão, né, pelo menos. Então a gente tem uma definição. Pô, o Kirk Cousins está com repetição aí no time 1 no treinamento. Será que é isso? Acabou. É isso, ele é o titular. E isso se deve muito, né, à experiência, no Mandatory Training Camp, né, minicamp que a gente viu durante o meio do ano. A gente via ele chamar as jogadas, ele é muito enérgico, não parece, né, pela assim, as entrevistas dele, mas você vê os vídeos do treinamento, né, e todo mundo fala, todo mundo dá entrevista sobre, que ele é um cara assim, quando ele consegue o first down, ele grita com a defesa, ele zoa, entendeu? Os companheiros, e isso faz parte ali, o jogo sujo, né? A boca suja ali faz parte desse jogo, então, que é a NFL. Então, os companheiros estão elogiando muito esse lado dele, que realmente não parece que ele é um cara assim, e durante o jogo ele é bem enérgico, ele quer vencer, e ele tem essa mentalidade aí né, de ser um jogador aí com a boca suja aí, que é muito estilo dos Raiders. Então, eu acho maneiro isso. E, bom, vamos torcer aí pra, né, a gente não tá se iludindo além da conta. Não tô falando aqui que ele vai ser um grande jogador, mas estou falando aqui que ele pode trazer essa experiência e ganhar esse tempo aí pro Mendoza se desenvolver, beleza? Então, acabou essa batalha aí de QB, pelo menos para semana 1. A gente vai ver aí no decorrer da temporada o que vai acontecer, beleza? E vamos pular aqui pra batalha de wide receiver, né? Essa batalha aí de... Meu Deus, cara, cachorro com fome, porque quem é nosso wide receiver 1, né? Eu não sei. Eu sei quem é nosso recebedor 1, que é o Brock Bowers, mas ele é um tight end. Então,
Assim, wide receiver 1 vai ser uma batalha gigantesca e vou falar mais uma vez, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 5 de agosto, numa quarta-feira. Acabou de sair uma notícia aqui, o Dalton Schultz postou, o Stephon Diggs está negociando com Houston, com Commanders, com Washington Commanders. Então, assim, muito provável que isso se concretize até amanhã. Isso se concretizando, wide receiver 1 experiente no mercado fica bastante escasso. Já estava, né, com o Diggs. E assim, eu não vejo, sinceramente, os Raiders se interessando por um wide receiver nesse momento experiente, tá? Quem no mercado que eu traria? Sinceramente, cara, eu fico muito na dúvida. Eu fico muito em cima do muro se devo trazer ou não. Se fosse para trazer alguém, eu traria o Keenan Allen. Eu conheço o jogador, eu gosto bastante do jogador. Apesar dele ter jogado no Chargers, né, que é o nosso rival, durante muito tempo, ele cresceu sendo Raider Nation, cara. Ele era um torcedor dos Raiders quando criança, né? Ele morava aí na Califórnia. Mas não só por isso, né? É um bom jogador, é um cara com uma ética profissional, sabe? E desde 2017 o cara tem mais de 700 jardas por temporada, então é um cara que você pode contar mesmo assim com a idade que ele tem, né? Eu lembro no Fantasy do ano passado que eu falei, cara, Keenan Allen, falei para um amigo meu, por que você tá pegando esse cara aí, cara? E, porra, com Led McConkey, com Quentin Johnson, o velho tava lá pegando bola, sabe, pontuando e tava lá, não queria nem saber. Então, ele é esse tipo de cara. Agora, vou fazer um contraponto. Vou falar quem a gente tem, né? A batalha por wide receiver nesse momento tá com Trey Tucker, Jalen Naylor, que chegou na free agency. Esse tem uma chance de se provar, porque até agora a gente não conhece de fato, né? Vamos lá. Trey Tucker, Jalen Naylor, Dante Thornton Jr., Jack Bash, Malik Benson. Espero que eu não esteja esquecendo ninguém. Mas até agora aqui eu contei 5. E desses 5, eu não sei quem é o wide receiver 1. Não sei quem é o wide receiver 2. Não sei nem quem é o wide receiver 3. Não sei qual é essa ordem. Então, realmente, cara, é uma batalha que, cara, eles estão brigando pela carreira deles na NFL, sabe? Os 5. Um deles, que é o Jalen Naylor, é o primeiro contrato dele, assim, grande, né, com um time. Ele veio do Minnesota Vikings e conseguiu uma chance aqui com o Clint Kubiak. Espero que ele seja assim, super competente, que ele é muito rápido, né, Speed Naylor. Vamos ver se ele... Eu acho que o Clint Kubiak vai saber usar bem ele, usar bem a velocidade dele. E vamos ver essa batalha como vai ser. Eu tenho muita esperança no Jack Bash. Foi uma escolha de segunda rodada que até agora não valeu, então, e foi uma escolha alta, né? Foi uma escolha do início da segunda rodada. Mas enfim, essa batalha de wide receiver vai ainda dar o que falar. A gente vai falar um pouquinho melhor quando a gente for falar aí dos destaques, beleza? E também mais um ponto para a gente observar, os cornerbacks e a profundidade, né? A secundária no geral. A secundária foi algo, talvez o setor, né, do time que foi mais bem valorizado por essa coaching staff. A gente trouxe muitos cornerbacks, né? O Jermod McCoy, a gente trouxe o Traden Stukes, a gente trouxe o Teron Johnson, a gente trouxe o Hezekiah Massis, tem o Darren Porter, renovamos com o Eric Stokes. Então é muita gente nova, muita gente jovem. E assim, eu acho que vai ser da água pro vinho. E esse vinho, assim, a gente vai envelhecer esse vinho ainda, sabe? Porque esses jogadores são jovens e esse vinho vai ficar caro, cara. Eu acho que a gente tá numa sequência muito boa, a gente se estruturou muito bem nessa secundária e tem tudo para ser uma evolução bem grande durante a temporada, né? Eu não espero a semana 1 ser brilhante, mas essa competição ela ainda vai gerar muito lucro pra gente. Ainda vou falar também mais um pouco mais à frente aí quando eu falar dos destaques, beleza? E claro, a linha ofensiva, né? Como é que vai ser essa batalha na linha ofensiva, né? Eu entendo aqui, sinceramente, eu achava que a gente tinha 3 posições concretizadas, mas eu acho que só 2 delas estão, que é o Colton Miller e o Tyler Linderbaum. O resto, meu irmão, tá na disputa. Quem chegar forte no training camp, quem chegar no forte na pré-temporada, quem mostrar serviço vai ser titular, cara. E é isso que o Clint Kubiak está mostrando, sabe? Você que está no practice squad,
e você, Max Crosby, e você, Brock Bowers, rapaziada, vocês são Raiders, entendeu? Então, vamos pra cima, quem mostrar serviço vai merecer, mostrar merecimento vai estar no time titular. E é isso que eles estão mostrando, é justamente por conta dessa mescla que a gente vê, né? Muitos repórteres estão falando, caramba, esse cara jogou no time titular, no time 1. Caramba, esse cara que jogou no time 3. Não é, porque ele realmente está dando a oportunidade, né, de certas peças se mostrarem seu valor no time principal, beleza? E, porra, esse é o apanhado geral que eu queria fazer antes de começar esses destaques, né? Mas, bom, vamos sem mais delongas aqui, falar primeiro do ataque. E para falar de ataque, eu vou começar com ele, que é o Brock Bowers, meu irmão. Brock Bowers, é claro, né? É meio sem graça, é meio batido aqui falar dele, né? Mas, cara, não tem como deixar de falar do Brock Bowers. É assim, ele é realmente o grande destaque desse training camp. A gente sabe o que ele pode entregar. Na minha opinião, o melhor tight end da NFL. E, assim, é um cara que está sendo... Isso tudo que eu vou falar aqui é com base no que os repórteres estão falando, né? Assim, é um tight end que está sendo basicamente impossível de cobrir, sabe? Vencendo aí duelos contra diferentes corners e diferentes linebackers. Assim, é, rota, né, intermediária, pega a bola no alto 50-50, né? E ele ganha todas as jogadas. É impressionante. E eu tô com muita expectativa em cima do Brock Bowers. Espero muito que ele fique saudável essa temporada, porque isso tirou muito tempo dele na última. E, porra, pode esperar, cara. Quem tem fantasy aí, olha, é a minha dica aí. Pega o Brock Bowers que é sucesso, cara. Eu acho que ele vai dar muito certo aí com o Kirk Cousins. Assim espero, beleza? E número 2, eu vou falar de um cara que eu falei muito pouco, tá? É uma meia-culpa aqui pra mim, que a gente draftou esse cara, que foi o Malik Benson, o wide receiver que a gente draftou lá no final do round, no final do draft desse ano. É, e assim, o Malik Benson tá mostrando seu valor pra caramba no training camp. Todo mundo fala dele o tempo todo, talvez o nome mais quente aí que tá sendo falado, né, durante esse training camp. E, cara, ele tá mostrando assim uma ótima química. Ele tá jogando basicamente a maior parte do tempo dele no time 2 junto com o Fernando Mendoza, né? E assim, explosivo, go route, rotas diversificadas, rotas como retornador de punch e kickoff, que é muito importante. O Raiders não tem isso há décadas e assim, ele é um cara que já veio do college com essa experiência, então vai ser o nosso cara para isso, com certeza. E já treinou aqui com a gente também nos Raiders. E é um cara que está se destacando muito pela velocidade, pela explosão, sabendo se desprender da marcação, sabe? E assim, é uma surpresa para mim, cara. Eu não esperava que o wide receiver lá do sexto round pudesse trazer esse impacto no training camp, né? Sendo elogiado por companheiros de equipe aí. Porém, cara, eu falo aqui com uma empolgação, mas eu sou um pouco cauteloso nesse sentido, tá? Vamos esperar, cara. Vamos esperar. Deixa ele jogar aí pré-temporada, deixa ele aparecer aí durante a temporada. Por quê que eu falo isso? Dante Thornton, ano passado, foi a mesma coisa. Eu não fazia o podcast ainda, mas eu acompanhava e o pessoal falava quase a mesma coisa, tá? Eu acho que o nome do Malik Benson tá um pouquinho mais quente do que o Dante Thornton foi ano passado, mas durante o training camp também o Dante Thornton brilhou ano passado e durante a temporada não foi tanto assim, né? É, Bom, só o tempo dirá. Mas olho no Benson, tá? Ele pode cumprir aqui um papel bem maior do que eu estava esperando. E vamos ver. Nome 3 aqui que eu marquei, Ashton Jeanty. E esse daí também é poupa-tempo, é o nosso running back número 1. Porra, sendo tacleado ano passado na jarda -3, né? O cara conseguiu quase 1.000 jardas durante a temporada. Tá saudável, segundo ele mesmo, tá com uma dieta maluca e sem açúcar, então o cara tá focado pra caramba, entendeu? Tá explosivo durante. Isso foi o que muita gente comentou, né? A explosão dele, né? O 0 a 100 do jogador, né? Então, pode ser assim, que o Aston Gente faça muitas coisas
muitas jogadas diferentes também. A gente viu ele sendo usado para jogada de screen, um screen pass, né, recebendo bastante a bola, o que era uma é, era uma qualidade do Gente no college, né? Receber a bola, né? Os passes. Isso foi intensificando um pouco mais no final da temporada passada, mas eu acho que pode ser uma arma gigantesca também para esse ataque, especialmente na mão do Clint Kubiak, que é um mestre aí de jogada ofensiva, beleza? Número 4, vou botar aqui o Kirk Cousins, cara. Não sou o cara iludido que acha que o Kirk Cousins vai salvar o nosso time, mas eu acho que, porra, cara, ele era a peça que a gente precisava nesse momento, sabe? Imagina a gente tá numa situação que a gente tem Fernando Mendoza e Dino Smith. Imagina você agora. Quem que você bota pra jogar? Dino Smith não tinha mais cabeça. É, então, cara, sabe, é um cara experimentado, conhece o esquema, conhece a coaching staff. É, pô, já chegou no dia um aqui que ele chegou. Ele já sabia algumas jogadas, já tinha aquele quebra-cabeça. Não estava completo, mas ele sabia o caminho das pedras, sabe? Então, assim, eu espero muito que ele cuide bem da bola, sabe? Faça os passes ali inteligentes. É, sabe, a gente tem um Tyrande brilhante, então é o melhor amigo do quarterback. A gente quer correr com a bola, então tem tudo aí pro Kirk Cousins iniciar pelo menos a temporada de maneira fazer um feijão com arroz aí, como eu sempre falo, bem feito, beleza? E em quinto lugar, eu vou dar o crédito aqui também pro nosso futuro titular, que é o Fernando Mendoza, né? É um cara que impressiona aí pela mentalidade, né? Desde sempre eu venho falando isso. É um cara inteligentíssimo. É, no bloco 3 aí tem até um comentário sobre Mendoza. A gente pode destrinchar um pouco melhor sobre ele por lá. Mas ele é um cara que, assim, quer aprender. Ele gosta, ele quer. Ele é um cara focado. Então, assim, Kirk Cousins deixa o cara trabalhar. E o Fernandinho, estuda, meu parceiro. Estuda que daqui a pouco é você para brilhar no nosso ataque, né? Esses foram os caras que eu separei como pontos positivos, tá? Vou falar aqui um pouquinho do negativo, mas esse ponto negativo também, eu não quero, porra, acabar com o jogador, não é isso. É só um ponto de alerta, tá? E ele vai para nossos dois wide receivers aqui, que são eles, o Jack Bash e o Dante Thornton, né? Jack Bash foi meu voto no episódio passado para ser o breakout player desse ano, porque eu acho que ele demonstrou muito pouco ano passado. Eu acho que ele foi uma escolha alta de draft, segundo round, pick 30 e alguma coisa, não me lembro mais. É, e ele tem talento, cara. Todo mundo até esperava que ele poderia sair no primeiro round. Ele tem um talento, ele tem uma fisicalidade para mostrar, ele tem velocidade. E sim, até agora não mostrou. E o Dante Thornton também, que tem uma velocidade incrível, e mas assim, também não mostrou. As jogadas dele têm sido muito. Agora eu vou falar especificamente do training camp, né? É, o Dante Thornton especificamente, as jogadas que estão desenhadas para ele são variadas, mas as que ele consegue aplicar são principalmente a goal route. Então é muito limitado, sabe, para o que um wide receiver da NFL tem que entregar. Então você só correr goal route é talvez a rota mais fácil para um wide receiver que tem velocidade. Então você não é nada especial, você não tem um diferencial. Para isso a gente tem um Malik Benson, de repente, a gente tem um Trey Tucker, a gente tem o próprio Jalen Naylor, sabe? Então é, é uma competição que vai ficando complicada para o Dante Thornton aqui. Então, assim, ele precisa melhorar um pouquinho com os drops também. É, esse problema de fisicalidade na linha de scrimmage também, para ele sair desse contato de maneira rápida. O Dante Thornton sofre um pouquinho e é isso que tem deixado alguns repórteres aí um pouco preocupados com o Dante Thornton. Mas lembrando, cara, é training camp. É, a gente só teve dois treinamentos com pads, então é um ponto de alerta. Mas vamos ficar de olho aí, torcer muito pro Dante Thornton, porque ele tem talento. Voltando agora no Jack Bash, né, para falar desse training camp. Ele é um cara que realmente precisa da fisicalidade. Então,
Ele teve um catch excelente no dia de ontem, dia 4, que foi contra o Hezekiah Mathis. Ele gingou, assim, até apareceu um vídeo, né? E o Hezekiah Mathis chegou a escorregar e ele fez o touchdown, assim, é um touchdown, né? Se ele vencer na corrida, eles consideram como touchdown. E, assim, ele ganhou um pouquinho de prestígio ali nesse treinamento, sabe? Nesse dia. É algo pequeno. Você pode ver que eu estou falando, é uma coisinha que acontece aqui, outra ali, e os repórteres transformam isso em notícia. Então, o que eu estou falando aqui é um ponto de alerta. Porra, ele foi bem ontem, legal, mas nos outros dias não estava indo bem. E por quê que isso pode ter acontecido? Cara, o Jack Bash é um cara físico. Pô, você vai treinar sem pads. Como é que ele vai mostrar o melhor lado dele, sabe? Então é complicado a gente estar criticando aqui, mas eu acho que é mais pela expectativa que a gente tinha em cima dele, né? E assim, ele não está mostrando nada extraordinário como o Malik Benson está mostrando. Olha como é diferente. Jack Bash foi selecionado na segunda rodada, Malik Benson na sexta. Malik Benson está mostrando algumas jogadas super interessantes. Jack Bash está fazendo feijão com arroz. Não está jogando mal nem bem. Tá fazendo o papelzinho dele. Erra aqui, acerta aqui. Só que olha a situação de cada um nesse momento. Um tá sendo tratado como, porra, esse cara é bom. O outro tá sendo tratado, cara, já pode descartar. Não é assim para nenhum dos dois lados, mas é um ponto de alerta aí pro Jack Bash, principalmente pra gente aqui que tem super expectativa nele. Dito isso, tô torcendo muito pros dois. Espero que eles possam aparecer um pouquinho nessa pré-temporada aí para mostrar serviço, né? E falando um pouquinho das menções honrosas aqui, né? Anotei alguns nomes aqui que foram bem falados também, mas não com tanta assertividade quanto aos 5 primeiros que eu falei. Falar aqui, Michael Mayer foi um deles, né? Nosso tight end número 2, que pode ter um papel super importante aí, principalmente com o Brock Bowers, junto do Brock Bowers. Espero que os dois fiquem saudáveis, pelo amor de Deus. Mike Washington Jr. também mostrou bastante velocidade, né? E força no meio da linha. Então, um cara que, porra, quando começou o pads, a gente viu a força, né? A potência que o Mike Washington tinha. Jalen Naylor também tá bem sólido, bem veloz. Trey Tucker é outro wide receiver que o Clint Kubiak sempre elogiou desde o início. E na linha ofensiva aí o Colton Miller e o Linderbaum, que assim, são sólidos, sabe? A gente sabe o que espera deles e eles vão cumprir isso aí. Não tem jeito, não tem decepção com eles. Pode ser que eles não sejam o melhor de todos na posição, mas eles vão estar cumprindo o papel excelente ali. A gente sabe o que esperar deles sempre, sabe? Então eles estão mostrando essa disciplina, estão mostrando também, além desse lado principalmente o Linderbaum, né? Que ele chega como sendo um líder dessa unidade, né? Então ele chega como sendo um capitão. Então agora ele tem que desempenhar esse papel e ele está desempenhando esse papel, o que é mais maneiro, assim. Ele quer desempenhar esse papel, né? Ele é um cara que tem um perfil, um perfil mais quieto, mais na dele, mas ao mesmo tempo ele está se forçando a desempenhar essa questão de liderança aí na linha ofensiva. Isso quem está falando, claro que não sou eu, porque eu não estou lá, mas é tudo que eu escuto aí de acordo com os insiders, beleza? Tudo que eles falam sobre o nosso time. E vamos pular para a defesa agora. Porque na defesa tem uns nomes interessantes que eu tô animado para nossa defesa, cara. Eu não sei se, assim, talvez não seja uma top 15, beleza? Mas cara, não vai ser a tragédia que foi ano passado e nos anos anteriores. Eu acho que a gente está com um time bem jovem e que pode desenvolver muito ao longo da temporada. Assim eu espero. Até o nosso coordenador defensivo, Rob Leonard, é jovem, né? Então vamos torcer para que sejam jovens, mas que sejam talentosos, para a gente ter um futuro bacana aí pela frente. Começando na defesa, se eu comecei com o Brock Bowers no ataque, eu tenho que começar com nossa peça central na defesa, que é a cara da franquia. O nome dele é Max Crosby. É o principal nome da defesa. O cara foi trocado, voltou e, meu irmão, não quer saber mais de outra coisa. Ele quer acabar com todo mundo. É isso que tem se mostrado, tem parecido aí, tá 100% saudável, o joelho tá
tá em boas condições, mostra liderança a todo momento, cara. Quem puder, dá uma olhada no podcast dele também. Caramba, eu esqueci o nome, posso voltar aí voltar mais pra frente aí depois pra indicar que eu falo sobre o podcast dele também. E assim, cara, é um líder absoluto aí desde 2019. O cara tem tatuado o Raiders aí na pele. É, mandatório ou não, o cara tá nas instalações do Raiders lá treinando. O cara é um exemplo dentro e fora de campo, bizarro. E tá lá e, irmão, tá fazendo sec lá mesmo sem ter pad, sem ter contato. O cara tá perturbando os juízos do quarterback lá, beleza? É o Max Crosby de sempre e mais saudável que nunca entrando aí na temporada de 2026. Número 2, eu vou falar dele, falei dele no último episódio também, e vocês prestem atenção nesse nome. É o Tonka Hemingway. Quem é esse cara, né? Ele é o defensive tackle que a gente draftou também no... eu não vou me lembrar exatamente, mas talvez no sexto round, quinto round do ano passado, cara. É um defensive tackle que tá no segundo anista, né? E eu citei ele, falei dele com bastante detalhe no último episódio. Se você não ouviu, dá um pulinho lá que a gente passa por todos os segundanistas, né? Quem que a gente pode esperar? Então, Jack Bash, o Dante Thornton, Tonka Hemingway, que é esse caso aqui. Quem que a gente pode esperar que, né, desse segundo passo aí, né? Quem que a gente pode esperar que de repente possa ser titular e possa cumprir esse papel que a gente tanto precisa. E o Tonka, cara, ele foi reserva a maior parte do tempo do ano passado, mas ele jogou os últimos jogos com bastante frequência, assim, não sendo titular, mas entrando numa rotação bastante alta, assim, e ele teve 4 sacks a temporada passada, sendo que ele jogou aí basicamente, né, a maior parte do jogo, cerca de 5, 6 jogos, sabe? Então, é, foi um número super interessante aí pro Tonka. Não, se eu não me engano foram 7 jogos, perdão. E assim, no training camp estão falando que o cara meu irmão, tá muito forte, muito rápido, com uma técnica absurda, assim. Pode ser uma ascensão aí, pode ser algo que a gente realmente precisava no miolo da linha. E cara, os insiders estão falando muito bem do Tonka, companheiro de equipe. O Quiripay deu uma entrevista ontem também, falando sobre o Tonka Hemingway e todos esses jogadores jovens aí na linha, né? Como eles têm desempenhado um papel aí e realmente impressionado esses jogadores que vieram de fora. Então, porra, cara, sério, é mais um episódio que eu vou pedir pra gente ficar de olho no Tonka. Claro que é off-season, a gente pode se decepcionar durante a temporada, isso vai acontecer e a gente não vai acertar toda hora. Mas é um jogador pra gente ficar de olho, beleza? Tonka Hemingway, que eu sei que ele tá correndo bastante por fora no olhar de muita gente, mas vamos ficar de olho. Beleza? Agora eu vou falar de um cara que, assim, tal qual o Malik Benson, eu falei pouco dele, cara. É o Hezekiah Massis, é um cornerback. Chegou também via draft desse ano, uns rounds mais baixos. E o Hezekiah, cara, ele tem impressionado bastante, cara. É um cara muito, muito veloz. E assim, não é um cara super alto, mas ele tem, assim, tá tendo um volume no time principal bem alto, assim. E esse volume até impressiona, porque assim, a gente tem, não claramente, né, mas a gente idealiza um time titular de cornerbacks, sendo Eric Stokes, que a gente acabou de renovar, talvez um Darian Porter, que é um segundo anista, que jogou muitos jogos ano passado como titular, foi uma pique um pouco mais alta, né? E no slot ali a gente pode ver ou o Traden Stooks ou o Teron Johnson. Isso ainda está meio indefinido, apesar de que a experiência do Teron Johnson faz com que ele talvez tome essa posição, né? E o Traden Stooks também pode jogar outra posição, no lugar do Polamal, no safety ali, em free safety. Vamos ver como o Clint Kubiak vai posicionar esses jogadores. E assim,
voltando à posição de corner, é uma posição que ela é muito jovem, cara. A gente tem eu falei isso no bloco 1, né, no início do bloco 1. A gente tem o Hezekiah Messi, a gente tem o Jermod McCoy, que também é outra promessa, o próprio Darren Porter, Eric Stokes, né? Então são jogadores jovens e que podem ter um futuro brilhante pela frente, cara. E o Hezekiah tá mostrando isso no training camp, o cara é muito veloz, tá na cola de todo mundo sempre. E qual é a única preocupação com ele? Fisicalidade também. Assim, o que eu posso falar sobre fisicalidade, sendo que a gente teve 2 treinos com o Peds, né? Então é por isso que a gente não pode se iludir a ponto de, porra, coloca ele titular pra ontem. Não dá, vamos esperar ver. Tomara que na pré-temporada o cara mostre realmente que é físico. No college, a única crítica a ele era realmente a fisicalidade, né? Algum miss tackle, coisa do tipo. Vamos torcer para, assim, ele ter essa evolução e mostrar que ele é um cara que evoluiu nesse aspecto, porque ele é um cara super instintivo, isso desde o tempo do college, né? Sempre ela falado como ele é um cara ball hawk, que está sempre atrás da bola, mas ele peca um pouquinho nesse lado de perder um tackle aqui e outro ali. Então isso é super algo que você pode desenvolver, principalmente num esquema ideal. E eu espero que o Clint Kubiak e o Rob Leonard coloque ele assim numa posição que ele se sinta confortável, porque aparentemente, cara, ele tá com uma confiança lá no alto e é um dos caras, assim, que estão com o nome mais quente sendo falado aí durante essa off-season, beleza? Show. Então vamos pro nosso próximo jogador aqui, que é o Nakobe Dean, né? É um cara que é jovem também, tem 26 anos, e ele já recebeu essa responsabilidade de ter o Green Dot, né? Que é aquele cara que tem a comunicação aí com o tanto o Rob Leonard como o head coach, que é o Clint Kubiak. Então é um cara que tá ali no meio da linha, né? Vai trabalhar como Mike ali no linebacker. E assim, ele tem um histórico de lesão, isso me preocupa um pouquinho, assim, porque, cara, é o mais frustrante, né? Você ter expectativa no jogador e ele não tá jogando porque ele tá lesionado, ou sair da temporada porque, né, o cara tem muita convulsão, pô, isso acaba com o ritmo, né? E acaba com toda a trajetória do cara que poderia ser, porra, ajudar pra caramba e, né, desfalca o nosso time, principalmente com o contrato que ele tem, né, de 3 anos. Então vamos torcer para ele não ter lesão, ter saudável, porque pode ser um salto gigantesco na carreira até do Nakobe Dean, assim, ele ter esse crescimento como liderança na defesa. Bom, vamos ver aí, ágil, rápido também, como sempre. E ele vai ser aquela leitura, né, aquele linebacker do ponto cego, que pode recuar para coverage. Então é um cara super importante aí para pegar aquela interceptaçãozinha no meio, né? Bom, chamar essas jogadas defensivas aí na secundária também. Beleza? E número 5 aqui eu vou falar também do Quay Walker, né? Que é o companheiro aí do Nakobe Dean na posição de linebacker. Os dois linebackers, cara, vão mudar também da água pro vinho, nosso setor aí. É, Cara, vai ser um outro setor, vai ser outra cara essa defesa, principalmente nesse setor aí do linebacker. Ele já é um cara que, assim, ele não pode ser aquele cara que a gente vai pensar em dropar ali pra cobertura. A gente tem que pensar no Quay Walker como aquele cara sideline que vai com o olho no quarterback ou com o olho em parar a jogada terrestre, né? Então ele é um cara muito instintivo, ele é um cara que ele vai compensar essa dificuldade na cobertura que ele realmente tem, e isso desde o tempo de Green Bay, então a gente pode sofrer com isso também, isso vai acontecer, mas ele é um cara que se for um esquema inteligente, ele vai entrar já posicionado como aquele cara, tipo um defensive end que está de pé, que sai atrás da linha, sabe? E vai já babando para fazer o sec, para parar o jogo terrestre, né? Para justamente surpreender alguma jogada do time adversário. E o Quay Walker está mostrando que ele veio assim para realmente cumprir essa função. Tá muito ágil, muito rápido, e esses são alguns dos reportes
que os insiders estão falando por aí, beleza? Vou falar um pouquinho também do lado negativo, como nem tudo são flores, mas, de novo, fazendo aquele contraponto, né? O lado negativo, na verdade, é um alerta, é chamar uma atenção. Porra, cara, vamos prestar atenção, isso pode ser um problema. Não quer dizer que o jogador tá super descartado, tá? Vamos lá. Brandon Cleveland. Quem é ele, né? Ele foi um defensive tackle que a gente draftou esse ano no round 7. Então, assim, né? É round 7, meus amigos. Não tem pra onde correr. E por que que ele tá aqui? Cara, é porque realmente eu não ouvi falar do Cleveland. Eu não ouvi falar dele, cara. Nem bem nem mal, cara. E você ser um round 7 e ninguém falar de você, meu amigo, tem alguma coisa errada. Na verdade, não tem muita coisa errada, não, porque você tá apagado mesmo. Mas você tem que aparecer, cara. Nem que seja no Special Teams, entendeu? Nem que seja uma entrevista muito boa, você tem que aparecer. Então, com essa ascensão do Tonka Hemingway, com o DJ Paguis, Adam Butler, né, que são todos os defensive tackles que a gente tem aí, Thomas Booker, eu acho que a competição para o Cleveland pode ficar um pouco difícil aí. Vamos ver se ele vai para o Practice Squad. Ah, vai ter a chance dele agora na pré-temporada. A gente fica de olho, beleza? Jonah Laulu também, outro defensive tackle. Outro jogador que eu tinha uma expectativazinha, que é o Trayden Stukes, né? Bom, cara, eu ainda acredito no potencial dele, tá? Ele foi uma escolha alta de segunda rodada. Todo mundo aqui vai lembrar que a gente tava de olho no defensive tackle lá que foi pro Texans, e vai me fugir o nome claramente. Como é que é o nome dele, cara? Enfim, não lembro. Mas ele era um maluco gigante da defensive tackle, né? Caiu pro round 2, a gente tinha a oportunidade de pegar, fez um trade back e pegou o Trayden Stukes para melhorar a secundária. Ele é aquele cara que joga de nickel, joga de free safety, só que ele vem jogando no time 2 consistentemente, né? Não é aquela coisa que ele jogou no time 1, dividiu posição ali com o Polamal. Não. O Isaiah Polamal, ele tá como titular nesse time, a princípio, né? Bom, frisar isso aqui. E o Trayden Stukes está como reserva. O que isso significa? Agora, nada. Mas é um ponto de atenção, cara. Você ser selecionado tão alto, né, no round 2, quase o primeiro round ali, né? Foi bem no início. Pode, assim, devia ser um cara pensado para titularidade. E principalmente porque o Isaiah Polamal, ele não é bom, velho. Ele, como free safety, eu tinha esse histórico aqui aberto, mas não tenho. Mas ele ficou em último nas estatísticas como free safety, em último da NFL, tá? A NFL tem um número baseado com uma nota, né? E ele ficou em último de todos os free safeties da NFL. Então, assim, bom ele não é. Horrível como essa estatística também não é, tá? Mas ele é abaixo da média. Então, você pensar que o Trayden Stukes de repente está perdendo um espaço pro Polamal é um ponto de alerta, tá? Vamos torcer aí para ser uma adaptação, justamente porque, porra, o cara tá jogando de nickel, tá mudando para free safety, então é muita informação para um calouro. E a gente tá julgando ele já antes de começar a pré-temporada. Então, mais uma vez, calma, mas só de novo, exclamação, vamos ficar ligado no Stukes, beleza? Falar um pouquinho aqui também, como já falei, das menções honrosas da defesa, né? Número 1 aqui eu vou falar do Jeremy Chinn, né? Já tem se mostrado aí uma peça aí, uma peça valiosa até, por conta aí da versatilidade, né? Ele já mostrou isso ano passado, com algumas interceptações, foi o líder de interceptação do nosso time. Então, ele já está bem ambientado no nosso time, no nosso esquema. Taron Johnson é um cara que já antes de chegar nos Raiders, né, foi uma troca que os Raiders fez, mas ele ia ser liberado, então foi assim, uma escolha de 7ª rodada pro Bills, e é um slot corner, assim, experiente pra caramba, leitura de jogo, não é um cara que vai ficar aqui por muito tempo, mas nessa primeira temporada pode ser um cara fundamental para unir essa unidade, beleza? Jermod McCoy, não falei dele quando eu falei da defesa,
mas é um cara que tá ali, ó, tá lado a lado com o Hezekiah Mathis. Hezekiah ganhou uma atenção mais especial por conta do preparo, né? Eu acho que ele apareceu bem mais do que o Jamal McCoy. Jamal McCoy, durante os treinamentos, alguns dele, principalmente no início, ele aparecia, treinava 50%, sabe? Foi um início mais devagar do McCoy, mas agora ele já tá todo vapor e tá, cara, PBUs, tá na cola dos adversários também, bem rápido, bem instintivo, mas assim, ainda tá, sabe, com aquele cuidado do joelho, mas, cara, já é um ponto muito positivo, cara, que ele não teve nesse final aí do training camp. Final não, que a gente ainda tá no processo, mas ele não teve nenhum dia off, então mostrando aí uma consistência, sabe? Vamos torcer. Minha torcida pro McCoy é simplesmente fique saudável, cara. Você saudável vai ser titular nesse time, sem dúvida nenhuma. Eric Stokes, né? Mostrando aí que é o cornerback 1. Por que ele não estava no top 5? Porque ele não mostrou nada de diferente. Ele mostrou consistência, o que é ótimo. Ótimo pro Eric Stokes. Continuando assim na cobertura, peça fundamental aí para nossa secundária, beleza? E vou falar aqui também eu não sei como pronunciar, se é Cian Sloan ou se é Cian Sloan ou se é Kian Sloan. Eu acho que é Kian Sloan. Ele é um undrafted free agent. Quem assistiu de novo nosso último episódio, falei dele, tá? Continua sendo muito falado. É um edge que não foi draftado assim nos rounds, né, no draft. Então foi um undrafted free agent. E a gente pegou ele sem, assim, claro, né? Todos os undrafted free agents a gente pega sem muita expectativa. E assim, o cara, rapaz, porra, surpreendendo desde o meio do ano, com a força, com a mentalidade, né? Assim, teve a oportunidade de treinar aí até com o time 1, naquele modelo que eu falei, né? Do Clint Kubiak revezando um pouquinho um jogador ou outro em determinados momentos. E assim, impressionante, assim, para um undrafted. Eu acho que ele vai participar do time, tá? Aí é diferente a expectativa, né? Você consegue dosar muito bem o que eu espero de um Eric Stokes, o que eu espero de um Jack Bash, o que eu espero de um Kian Sloan. Kian Sloan eu espero que faça parte do time. Eu espero que, porra, de repente, no meio pro final da temporada, tenha algumas oportunidades, gere sacks, mais 3 sacks na temporada, sabe? É uma expectativa mais baixa, mas para um cara que, pô, foi undrafted free agents, de repente ter esse crescimento aí, vai ser bonito de ver, beleza? Cara, foi longo, tá? Esse bloco 1. Bloco 2 vai ser bem mais rápido, bem mais enxuto, mas muito tempo que eu não fazia aqui um episódio, eu acho que valeu a pena trazer isso aqui não foi só dessa última semana, foi inclusive do Mandatory Minicamp, que foi em junho, né? Tivemos em julho também. Então eu trouxe um recap geral aí do que tem sido, do que foi os Raiders aí nos últimos meses, beleza? Então, vamos agora também pro bloco 2. No bloco 2 a gente vai falar um pouquinho sobre os próximos jogos, né? A pré-temporada, né? Como é que vai ser a pré-temporada dos Raiders, quais jogos que vão ser e o que a gente espera. Né? Depois desse detalhamento aí de quem tá mandando bem, quem tá mandando mal, vamos ver aí umas previsões, algumas apostas. Vamos ver o que vai aparecer pela frente aí. E vamos nessa pro bloco 2. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Bom, galera, do nosso rápido bloco 2 aqui, vocês vão ver que vai ser bem rapidinho. A gente vai falar um pouco sobre essa prévia aí da pré-temporada, uma prévia da pré-temporada,
porque vocês que estão aqui escutando o podcast, vocês são malucos pelos Raiders e vocês vão assistir os jogos, assim como eu, e querem saber que dia vai ser, tá certo? Não que vocês não saibam já, mas eu vou falar mesmo assim. Os Raiders jogam aí a semana 1 da pré-temporada contra os Cardinals. Esse jogo vai ser no Allegiant Stadium, vai ser na nossa casa. E vai ser no dia 13 de agosto, numa quinta-feira, às 9 da noite, do horário de Brasília, beleza? Semana 2, Raiders pega o Houston Texans, vai ser no NRG Stadium em Houston, 9 horas da noite, também numa quinta-feira, dia 20 de agosto. Importante, esse jogo da semana 2 contra Houston vai passar na GETV, vai passar no YouTube, então no Sport TV 2 também e no Globoplay. Então, você que tem YouTube, você que tem internet em casa, vai poder ver os Raiders na pré-temporada em PTBR. Olha que maravilha. Não sei se é tanta maravilha assim, né? Mas tudo bem, pelo menos é mais fácil. E semana 3, 49ers contra os Raiders, Batalha da Bahia, né? Battle of the Bay. No Allegiant Stadium, novamente às 9 da noite, numa quinta-feira, 27 de agosto. Beleza, rapaziada? Esses são os 3 jogos, nossos jogos aí para acompanhar nossos rookies, para acompanhar nossos jogadores aí que correm por fora. Não sei se os titulares vão jogar, mas geralmente quando jogam é justamente aí na semana 2, né? Que é uma semana aí intermediária. Às vezes eles botam alguns titulares para jogar por essa data, beleza? Esses são os 3 jogos. E queria fazer uma rodada rápida aqui com vocês de umas previsões, quais são as minhas e eu quero saber quais são as suas. Manda aí nos comentários, você que está ouvindo aí no YouTube, no Spotify, manda aí, manda no privado, manda em qualquer lugar, cara. O importante é vocês mandarem, que eu peço sempre e faço esse apelo aqui. O podcast fica, como só tem eu aqui falando mais de uma hora toda vez, fica chato, cara. Eu preciso que vocês mandem aí sempre uma mensagem ou quem sabe até áudio, fica até mais legal. E até vou aproveitar esse gancho. No bloco 3 a gente vai ter um áudio novamente, né? Segunda vez que alguém manda áudio aí, é muito legal. Eu gosto muito sempre quando vocês mandam áudio, que fica muito mais interativo, beleza? Vamos fazer essa rodada rápida então aqui. Eu anotei algumas coisas, algumas previsões que a gente pode fazer. Primeira delas, MVP da pré-temporada, um para defesa, um para ataque. Eu selecionei 2 aqui, que eu vou com a base naquela lista que eu montei no bloco 1, do que eu tenho ouvido, tá? Pensei em vários nomes aqui, eu acho que o Mike Washington pode ter uma chance de brilhar aí, mas eu vou no ataque com o Malik Benson. Eu acho que ele vai mostrar realmente que tá sendo um cara para brigar aí, para entrar durante as partidas com constância, sabe? Eu acho que o Malik Benson vai atacar essa pré-temporada como uma chance da vida dele e eu espero que realmente ele faça isso, que é a oportunidade da vida dele, cara, de mostrar para o mundo, para Raider Nation, que ele é capaz de justamente nessa briga de foice aí do wide receiver room dos Raiders, que ele é capaz de estar ali para competir e mostrar que pode participar desse grupo, como de repente até como titular, quem sabe, vamos sonhar aí. Na defesa eu pensei e eu acho que o Jermod McCoy não vai ter tanta oportunidade justamente por causa da lesão. Eu acho que eles vão ser mais cautelosos e eu acho que o Hezekiah Mathis vai ganhar mais oportunidade, sendo ali mais do time 2, né? E tendo brilhado tanto no training camp, eu acho que ele pode ganhar uma chance em um jogo ou outro e realmente mostrar que para que veio e o porquê estão falando tanto dele. Espero que ele mostre, cara. Eu espero que esses 2 jogadores... Eu vou dar esses 2 créditos aqui justamente porque se os caras são os nomes mais quentes aí, né? Eu podia ter falado do Tonka Hemingway também, mas eu não sei se ele vai jogar tanto também na pré-temporada. Acredito que sim. Mas enfim, eu apostei aí numa interceptação aí do Hezekiah Mathis, de repente, né? Um retorno aí para touchdown do Malik Benson. Acho que pode chamar mais atenção. Vamos ver, beleza? Surpresa positiva, esse é o próximo tópico aqui que eu anotei.
e esse eu já o coloquei como Tonka Hemingway, né? Cara, foi um cara que ano passado ficou um pouco afastado do meu radar. Comecei a prestar atenção nele no final da temporada, como eu falei, que ele começou a aparecer. Não tinha expectativa nenhuma no Tonka Hemingway e ele mostrou realmente que tinha alguma coisa ali, né? Podia. E ano passado eu ainda fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Porra, mas também no Garbage Time é mole. Mas, cara, a gente tá vendo aqui que não foi só isso, né? O cara tá realmente mostrando que, cara, tá brigando, batendo de frente aí com o nosso próprio time, né? Nos treinamentos. Então, vamos acompanhar aí. Eu espero que seja uma surpresa positiva. A surpresa negativa, cara. Isso eu falo não prevendo, né? Mas com tudo que tá acontecendo, eu coloquei o Dante Thornton, né? É, e mais pelo que ele entregou, pelas habilidades que ele tem, né? Eu acho que ele está se limitando muito a uma go route. Eu espero que ele consiga desenvolver esse lado de rotas, ter uma árvore de rotas um pouco mais calibrada, porque eu acho que ele se limitando a isso, cara, o prazo de validade dele vai acabar. Eu espero muito que ele desenvolva isso e espero que ele use a pré-temporada para mostrar esse desenvolvimento, beleza? Jogador pouco falado que estará no elenco final. Eu coloquei aqui o Kean Sloan, que eu falei dele também no bloco 1, defensive end, undrafted, tá sendo super bem falado e, cara, eu acho que ele super vai jogar essa pré-temporada, os 3 jogos, e vai mostrar, vai criar alguns sacks aí, tomara que alguns fumbles aí também. Porra, tomara que ele mostre aí que merece uma vaga nos 53, beleza? O Kean Sloan, tomara aí mesmo. Jogador que pode perder espaço. Acabei repetindo aqui o Dante Thornton, justamente porque a batalha de wide receivers ela é muito intensa, mas muito equilibrada. E equilibrada num nível, pelo menos agora, baixo, né? São jogadores de nível médio para baixo que, assim, todos basicamente, né, estão ali. Vou reformular minha frase por uma merda, né? Eles são médios, são medianos. Eles têm essa limitação, pelo menos para o que a gente sabe até agora. Então, você tá abaixo desses caras no momento, mesmo que seja por um detalhe, é complicado, sabe? E o Dante Thornton, infelizmente, está sendo mal falado. Cara, eu tive que colocar ele aqui, até porque eu coloquei como surpresa negativa. Eu acho que uma coisa casa com a outra. E mais uma vez, não estou torcendo contra. Tomara que ele queime a língua aqui, seja o melhor wide receiver da temporada. Foda-se, entendeu? Que eu torço para os Raiders, eu não estou aqui contra ninguém. Quem vai brilhar no primeiro jogo da pré-temporada? Bom, poderia colocar aqui o Malik Benson, Isaiah Messi, mas para não repetir igual eu fiz com o Dante Thornton, coitado, eu vou colocar o Mike Washington. Eu acho que primeiro jogo ele pode, porra, querer mostrar serviço, né? Foi um cara draftado no 4º round. A gente tem o Ashton Gente que tem tudo para ser o workhorse aí desse time, ter muitas carregadas. Então o Mike Washington tem que mostrar serviço na pré-temporada, tem que mostrar que quando ele for chamado, ele vai cumprir o papel dele, sabe? Então eu acho que ele vai entrar com unhas e dentes aí para nas carregadas que ele entrar, porra, meter um touchdown, ter uma corrida longa, quebrar tackle. Eu acho que ele vai querer mostrar isso. Beleza, rapaziada, esse foi só um bate-bola aqui, uma rodada rápida aí com algumas previsões para brincar um pouquinho. E vocês vão perceber uma coisa, né? Deve estar, eu não faço ideia quanto tempo de podcast até agora, mas talvez mais de 1 hora. E eu não falei da linha ofensiva, que talvez seja a espinha dorsal que a gente necessita pra caramba nesse time, e eu não falei. Isso é porque eu vou deixar para falar no bloco 3, junto com comentários de vocês. Eu acho que são 2 pessoas, não me lembro exatamente, mas são 2 pessoas que comentaram sobre a linha ofensiva. Vou tratar com mais detalhes durante esses comentários, para, assim, ao mesmo tempo que eu respondo, eu abordo esse tema com detalhe, beleza? Então por isso que eu não falei. A gente vai falar agora no bloco 3, vamos nessa.
The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Bom, rapaziada, vamos pro bloco 3, o bloco que eu mais gosto, que tá com comentários de vocês, perguntas, dúvidas, observações, que mais? Opiniões e qualquer coisa que vocês queiram. Se vocês quiserem mandar um áudio falando da vida, a gente bota aqui, beleza? Mas o que eu peço e peço sempre, vou pedir de novo, é a interação de vocês, né, cara? Manda pra gente. Manda no privado aí no WhatsApp, eu tô nos grupos aí, você sabe quem eu sou, toda hora postando aí para vocês acompanharem o podcast. Quem tá pegando pelo Spotify ou pelo YouTube pode mandar diretamente aí na caixa que tem embaixo de cada plataforma também, que eu vou ler. Se quiser mandar um áudio, pode pedir meu número aí também, posso deixar na descrição. Eu acho que já até tá, eu posso conferir depois, enfim. Que eu curto muito o áudio. Hoje a gente tem um áudio, não vou deixar ele para o final, e vou começar aqui com uma pergunta do Paulo Pires, que ele manda assim: será que o valor do Mendoza não foi um risco muito grande? É uma dúvida do Paulo Pires, pergunta rápida, e a resposta também: não foi um risco muito grande, cara. Assim, é a minha opinião, eu acredito que da maioria aí. A posição de quarterback, ela tem um valor imenso, sabe? É difícil de comparar o valor da posição para qualquer outra. Então, nesse draft, você tinha um quarterback, que era o Mendoza, que era justificável de pegar ali no top 10. E o talento dele, muito se fala, né? Poxa, compara aí com quarterbacks de anos anteriores. Já falei isso aqui também no podcast. Talvez ele não seja e na minha opinião não é. Já peguei gente, inclusive ouvinte desse podcast, que me falou: cara, eu acho ele saindo do college melhor que o Trevor Lawrence. Assim, eu não acho, sabe? Mas pra você ver o nível de debate, então não é qualquer jogador. A gente é um time que precisa de quarterback. O cara é o melhor da classe, sabe? Não tem porquê. O risco seria passar por ele. Você já pensou na seguinte questão: a gente passa ele, o segundo jogador, que inclusive era um debate, né? Quem que seria o segundo jogador escolhido? O debate era entre dois defensive ends, claro que minha memória é terrível, tá? Eu não vou lembrar agora, mas era um debate entre dois defensive ends. Um deles saiu na segunda, o outro saiu só na quarta ou quinta escolha. Porque teve o Jeremiah Love na terceira, sabe? Então, a gente ia pegar um cara que, porra, por exemplo, saiu na quarta escolha. Então, cara, a gente foi com o valor posicional e o talento, que ele era claramente a escolha número 1. A gente poderia ter trocado para baixo, não garante que ninguém, assim, nada garante que alguém ia subir. É um cara com uma ética profissional absurda e... acabei me perdendo no assunto, mas o que eu ia falar? Você imagina a gente passar um QB com potencial e esse QB se tornar estrela de algum time da NFL. Você imagina isso acontecer? Cara, tragédia que ia ser. Então, o risco muito grande, cara, seria passar esse cara, sabe? Nem que o Fernando Mendoza seja uma merda, seja um lixo. Isso pode acontecer. A gente já aconteceu com a gente em 2007 com o Jamarcus Russell. Então, pode acontecer de novo, cara. Mas, batendo na madeira aqui, tá? Mas, tomara que não aconteça. Tomara que ele seja, no mínimo, acima da média. Que só aí a gente já vai ter, vai estar em boas mãos, tá? Então, seria muito mais arriscado passar ele ou qualquer outra coisa do que realmente selecionar ele e ele não dar certo. Isso pode acontecer e não é considerado um risco na minha visão. Beleza? Valeu, Paulo. Obrigado pela pergunta e pelo comentário. Agora a gente pula para a parte que eu falei no final do bloco 2, que é sobre a linha ofensiva. Vou juntar
dois comentários aqui, peço perdão aí quem mandou, mas é porque são similares e vou abordar meio que o assunto de maneira geral, beleza? O primeiro deles é do PH Torres, já mandou mensagem aqui, valeu PH, e vou ler aqui a mensagem dele. A expectativa em relação ao OL é alta por termos nos livrado daquele saco de merda ambulante chamado Brandon Carroll. Que beleza de frase. Como vocês veem a competição pelas posições de guard e right tackle? Essa foi a pergunta do Paulo Henrique, eu acho que é Paulo Henrique Torres, né? PH Torres. Sem papas na língua, né, PH? Sem essa. Mas beleza, deixa eu ler aqui a do Durval também. Durval manda aqui. Com a contratação do Tyler Linderbaum, podemos esperar uma linha ofensiva com mais agressividade e um jogo corrido mais eficiente. Então, as duas abordam a linha ofensiva e é isso que eu vou tratar aqui de maneira geral, né? Então, primeiro o PH perguntando ali do guard, right tackle, como é que vai ser essa competição. E também falando ali do Tyler Linderbaum, né? Podendo, de repente, ter um jogo corrido melhor, que a gente precisa e muito, tá? Vamos lá. Como é que tá o cenário da linha ofensiva nesse momento? A gente teve, tanto no Mandatory Minicamp durante o meio do ano, quanto nesses dois treinamentos com pads, a gente teve uma linha ofensiva composta por, da esquerda para a direita, left tackle, Colton Miller, left guard Spencer Buford, center Tyler Linderbaum, right guard JPJ e right tackle DJ Glaze. Tá? Essa foi a nossa linha, tanto lá quanto agora. Ela vai ser a nossa titular no jogo 1? Não sei. Pergunta para o Clint Kubiak, ele também não sabe. Rob Leanos não sabe. O Rick Dennison, treinador de linha ofensiva, também não sabe. Não tá cravado nada até agora. O que está cravado, na minha opinião, eu falei isso mais cedo também. Colton Miller na esquerda, Tyler Linderbaum como center. Eu acho que aí ninguém tira, ninguém mexe. Eu acho não, tenho certeza, tá? Não tem como dar um contrato pro Linderbaum e ele não ser titular. Mas tudo bem. Vamos lá. Quais são as batalhas? Até como o PH falou, né? Guard e right tackle. É isso que eu concordo com ele nesse ponto. Os dois lados de guard e right tackle, para mim, tá em aberto. A gente tem Buford na esquerda, JPJ na direita e DJ Glaze como right tackle. Quem que está competindo por essas vagas? A gente tem Jordan Meredith, que pode jogar de center também, de guard. A gente tem o Charles Grant. A gente tem o Caleb Rogers. A gente tem também Trey Zoom, que é o calouro desse ano, que pode jogar de todas as posições da linha ofensiva. Então tá uma verdadeira competição nesse momento. O time titular atual, ao meu ver, foi escolhido por tempo de casa, experiência, jogos como titular, esquema tático, porque o Spencer Buford, para quem não lembra, veio do 49ers, não é um cara super, assim, fora do planeta, sabe? É um cara, limitado também, não veio para ser titular, mas o cara é experiente e conhece o esquema, porque lá quem treina é o Kyle Shanahan. E o Kyle Shanahan e o Clint Kubiak vêm da mesma escola, então o sistema é muito parecido. Por isso que ele está titular nessa linha, pelo menos no início. Além dele ter experiência na liga. JPJ, titular, porque JPJ mostrou um potencial nos Raiders já. Só que o JPJ, principalmente, né? Igual o PH falou que falou que o Brandon Carroll é um saco de merda. Por quê, cara? Porque todos os reportes do ano passado foram que o Brandon Carroll não aplicava a jogada, não mostrava filme, né? Que é tipo passar os jogos anteriores, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está fazendo de certo. Não tinha um esquema para a linha ofensiva, era totalmente perdido. A moda assim, sabe, uma zona completa. Brandon Carroll super incapaz de cumprir essa função. Tava ali porque era filho do técnico e nada tira isso da minha cabeça. E assim, eu espero uma evolução gigante da linha ofensiva só por conta disso, tá? Só por conta do treinador.
E o JPJ, cara, ele foi movido de center pra guard, pra left guard, pra right guard. Então o cara fica doido, cara, numa posição dessa, né? E ter ele como right guard, o JPJ, você é right guard, tá? É diferente pro jogador, com certeza. O que pode estar acontecendo, pode estar prejudicando os Stooks, por exemplo. No início da carreira, o cara ser movido de posição com um sistema novo. Então é muita coisa para assimilar. Então o JPJ, você é right guard agora. Então eu acho que isso pode ajudar muito o JPJ. Espero que ajude, porque ele tem talento. O único problema dele talvez seja ali, ele tem um braço um pouco mais curto, né? Aquele bracinho de dinossauro, mas ele tem uma explosão, como chamam ele, uma agressividade mesmo, né? Muito grande. Então, eu acho que para guarda é perfeito. E bom, o JPJ, o defeito dele é concussão também, né? Ele é um cara que tem essa lesão toda hora, então ele precisa se cuidar. É justamente por esse ponto dele ser muito agressivo, ele por vezes cai no protocolo aí de concussão. Então é um cara pra gente ficar ligado aí também. DJ Glaze, já falei aqui dele também. É um pouco. É um pouco assim. A gente não sabe nunca o que esperar do DJ Glaze, né? Um jogo, uma temporada ele tá bem, a outra ele tá mal, um jogo ele tá bem, o jogo ele tá mal. Ele é meio nesse nível, ele não é um jogador para ser titular de um time na NFL. Ele pode compor até o elenco, mas cara, ele é um cara que se a gente tivesse um jogador mediano, estaria no lugar do DJ Glaze. Então, como a gente só tem alguns garotos, eu não sei se o início da temporada vai ser é, com o DJ Glaze ou não. Acredito que seja o nosso titular, pelo menos para iniciar. Beleza? E para falar dos reservas aí que estão nessa batalha, né? Trace 1, ele chega como esse cara super versátil. Esse cara que joga de center, que no draft eu falei, que isso, tá draftando um center. Como assim, na terceira rodada? Mas aí depois a gente foi descobrindo, né? O cara joga de guard, o cara jogou de tackle, de left tackle, de right tackle. Então a gente vai descobrindo sobre ele. No training camp, como que ele estava jogando? Ele estava jogando de center no time 2 e estava jogando de right tackle também. Então você vê já essa versatilidade. A gente não sabe ainda se ele vai ser aquele reserva. Na minha opinião, isso com certeza, tá? Se ele não tiver no time titular, ele vai estar vestido pronto para entrar, porque assim, o Linderbaum se machucou, batendo na madeira de novo. Linderbaum se machucou, ele vai entrar. DJ Glaze se machucou, ele vai entrar, sabe? Ele vai ser esse cara que super versátil, que está pronto ali para cobrir algum desfalque. Mas se ele mostrar serviço nessa pré-temporada, mostrar que ele está bem fisicamente, que ele tem a capacidade de jogar de tackle ou de guard, eu super vejo ele pegando a vaga de algum desses jogadores aí, né? É difícil até falar quem, mas hoje pode ser aí, de repente, ou o Buford na esquerda, left guard, ou o DJ Glaze na direita, é isso que eu acho, tá? Falar agora do Charles Grant também. Charles Grant é um cara que tem muito potencial dentro do Raiders, né? Mas é um cara um pouco que deixa a desejar aí na fisicalidade também. E ele jogaria até de tackle. Então, sim, é difícil falar agora, sabe? Mas é competição. Como é que a gente vai comentar sobre um jogador que tem tão poucos snaps na temporada passada? Então, é repetição. Tanto ele quanto o Caleb Rogers. Caleb Rogers é um cara já que jogou mais jogos na temporada passada. E essa batalha, ela parece que não, mas ela tá quente nos bastidores do Raiders, né? Entre o Caleb Rogers e o JPJ. O Caleb Rogers está chamando a responsabilidade e está fazendo essa batalha acontecer. O Caleb Rogers gosta de jogar na direita e é um guarda. Então, olho aí pro JPJ. Vamos ver se o Caleb Rogers realmente busca essa vaga ou se ele é jogado para a esquerda. Vamos ver, tenho alguma expectativa em cima desses dois aí, Caleb Rogers e o Charles Grant, pelo menos um deles para ser titular nessa linha. Beleza? E o Jordan Meredith também, que assim, difícil falar dele, né, cara? É um cara super limitado também, já um pouco mais velho
do que esses outros, então não tem esse potencial para jogar nessa linha. Não é um cara que a gente quer ver como solução, né, em 2026. Então fica muito por aí. Entre o Trey Young, Charles Grant e Caleb Rogers são 3 nomes de linha ofensiva que eu ficaria de olho nessa pré-temporada para de repente tomar alguma vaga dessa linha ofensiva aí, entre o Buford, o JPJ e o DJ Glaze, beleza? Lembrando, cara, que o JPJ eu ainda tenho expectativa nele como titular, tá? Então eu torceria muito aí para que algum dos garotos tirasse o Buford da jogada e mostrasse que realmente tem um talento para ser titular. Nem que o DJ Glaze inicie a temporada, mas tendo já um garoto como guard, eu ficaria mais confortável se, claro, a linha ofensiva estivesse confortável com ele lá, né? Não vou forçar aí, mas eu prefiro manter a unidade durante mais tempo do que ficar trocando, tentando buscar a melhor solução durante os jogos, né, de um jogo para o outro, porque a linha ofensiva é a unidade principal que você tem que ter continuidade. Eles andam lado a lado, sabe? Eles precisam, se um jogador se movimenta para cá, todos têm que ir para algum lugar específico. Então, é uma unidade que precisa de entrosamento. Então, ficar modificando isso durante a temporada é um pesadelo. Eu espero que a gente inicie bem e tenha essa continuidade até o final da temporada. Se rolar uma mudança, que seja uma peça só, sabe? Então, por isso eu gostaria já de um garoto iniciando nessa linha. Beleza, rapaziada? Espero... não, vou falar aqui, abrangendo aqui também um pouco do que o Durval falou do jogo corrido, né? Esqueci desse ponto. E nesse ponto, cara, a gente adicionou mais massa, né? A gente ficou mais pesado, principalmente com a adição do Lindebaum, né? A corrida pelo meio foi algo gritante a temporada passada, né? Will Putz, né? O próprio Jordan Meredith, foi tenso de ver, cara. Então a gente fazia o snap e já estava sendo... O Weston Jennings já estava sendo tocado na 3 negativa, sabe? Então, cara, eu espero uma agressividade muito grande, uma criatividade do Clint Kubiak para as jogadas, que isso vai ajudar muito, sabe? Sim, eu espero realmente outra cara. E ligando agora o comentário do PH com o do Durval, cara, assim, a mudança da coaching staff, saindo o Brandon Carroll, né, entrando o Rick Dennison, vai ser da água pro vinho. E, porra, a gente vai anotar isso na semana 1, eu tenho certeza disso, beleza? E falando do Rick Dennison, cara, eu vou deixar um pouquinho do trecho também dele. Falei que ia entrar um pouquinho mais a fundo, sobre a linha ofensiva aqui nesse bloco. Então, vocês esperem, ouçam aí o Rick Dennison falar um pouquinho com a gente também. Vai, Rick Dennison, fala aí, meu garoto. Todo mundo está competindo. Nós estamos só começando. Quer dizer, esse foi apenas o segundo treino com pads. Na linha ofensiva, por exemplo, você não consegue avaliar de verdade os jogadores quando eles estão treinando só de shorts. Eles precisam vestir os pads, precisam jogar juntos, precisam trabalhar como uma unidade. Então, nos nossos drills, estamos misturando todo mundo com todo mundo. Mas estamos só no começo. Todo mundo está trabalhando duro, competindo, tentando acertar as chamadas, a comunicação entre eles e, obviamente, a técnica. Nós ainda nem terminamos a instalação do nosso sistema. Ainda temos mais alguns dias para colocar toda a nossa base em campo. Depois disso, vamos continuar fazendo os ajustes e seguir movimentando os jogadores. Cara, e realmente o que ele falou aí, porra, faz total sentido, né, rapaziada? A gente tá analisando aqui, muita gente pode estar vendo as notícias dos Raiders e não tá ouvindo muito falar sobre a linha ofensiva, né? E, cara, vou voltar a falar, cara. A gente teve 2 treinamentos com pads. O que é a linha ofensiva sem pads, mano? Não tem como. Tipo assim, os caras precisam do contato físico, sabe? Então, a partir de agora a gente vai poder ter uma noção melhor de qual jogador aí tá evoluindo, qual pode roubar a vaga de quem, sabe? Mas é difícil realmente de ter essa noção nesses treinamentos sem pads. Eu acho que agora a gente vai ter uma evolução nesse sentido, sem dúvida. Falou, rapaziada? Então, basicamente é isso sobre linha ofensiva, né? Acho que a gente abordou vários assuntos aqui, trouxe aí o Rick Dennison um pouquinho.
E agora a gente vai ficar de olho no próximo passo aí dessa linha ofensiva. Beleza? Agora eu vou aqui pro nosso áudio. A gente tem um áudio agora aqui do Guilherme Amora. Ele mandou um áudio aqui pra mim, falando um pouquinho. E eu vou deixar o Guilherme mandar a letra aqui pra gente finalizar nosso podcast com o melhor estilo, do melhor jeito, beleza? Vai lá, Guilherme. Fala aí. Fala, meu caro, beleza? Prazer estar falando contigo, falando com os ouvintes do Raiders BR. Meu nome é Guilherme, né, já faço parte do grupo, deve ter aí uns 6, 7 anos já. E é isso, cara, sempre sofrendo com os Raiders, mas sempre tamanho. Cara, muito ansioso, hein? Chegou agosto, chegou agora as primeiras semanas já de NFL, né, de pré-temporada. Vai ser bem legal, cara, ver essa evolução do time dos Raiders, né? O training camp começando agora. Vamos ver, cara, como é que vai ser esse ataque, né? Agora com o Clint Kubiak, com uma linha ofensiva repaginada, né? Espero que o Gente tenha um impacto gigantesco nessa temporada, né? Porque ano passado foi difícil para ele. Mas agora, cara, a pergunta que eu quero fazer para ti, cara, até fazer um panorama maior, né, de como que tá essas negociações pelo Vira Veia, né, se tem alguma novidade, alguma questão assim maior, né, em relação ao Vira Veia, porque é um jogador diferenciado, né, é um jogador que poderia vir para essa defesa e assim ajudar demais na linha defensiva, né, porque hoje talvez o grupo mais fraco hoje dos Raiders, né, seja a posição de defensive tackle, né? Desde que o Christian Wilkins deu todo aquele BO lá, né? A gente está sem um defensive tackle titular, né? Um cara de impacto. Eu gostaria que você falasse um pouco, né? Sobre esse jogador, né? Sobre qual que você acha que seria o custo para tentar trazer ele e se tem alguma novidade a mais em relação a ele. Tamo junto, valeu e espero que essa temporada seja uma temporada foda. Vamos, Raiders! Porra, Guilherme, agora, sério mesmo. Tu simplesmente elevou o nível do episódio agora do Raider Nation Podcast. Valeu mesmo, cara, meu camarada. Obrigado pelo áudio, sério mesmo. É a interação que eu sempre peço aqui. E, porra, de qualquer assunto que vocês quiserem trazer. E é um tópico que eu não tinha abordado. Que quando eu ouvi seu áudio, antes eu falei, caralho, bem lembrado. Vou deixar pra comentar justamente agora, né? Porque você comentou aí. Então vamos nessa, cara. Vita Véia, né? Pediu troca lá dos Bucks. Ele que cresceu aqui na costa da Califórnia, então ele pediu troca e deu a entender aí por meio dos agentes que ele gostaria de ir para um time na Califórnia, né? Ou Califórnia, ele falou bem assim, o agente, ou Califórnia ou Raiders. Então, como os Raiders ficaram em destaque ali na frase, né? A gente ficou meio, opa, será que dá? E assim, cara, é um jogadoraço, né? Ele tem 32 anos, tá mais velho. Não, sinceramente, não é o perfil, como perfil de idade, que os Raiders vêm contratando, principalmente para defesa. Mas, cara, quando você olha o elenco, assim, não tem um claro titular como defensive tackle. Quando você olha o esquema tático, que é 3-4 do Rob Leonard, o que ele quer aplicar, e você precisa de um defensive tackle desses mais parrudos, mais fortes, né? Porque a gente precisa daquele defensive tackle que segure, de repente, dois jogadores de linha, sabe? Que consiga bloquear dois ao mesmo tempo, aquele mais pesado, né? E o Vita Véia é exatamente esse cara, né? Ele é o fit perfeito aqui que seria pros Raiders, né? Para ser titular muito tranquilamente. Fora aí, muita gente conectou aí o GM dos Raiders, o John Spytek, quase esqueci o nome dele, ó. E conectou ele com os Bucks, né? Porque ele trabalhava nos Bucks antes dos Raiders. Então já falou, pô, já liga pra lá, né? Vamos fazer um esquema. Mas assim, cara, eu não sei pela questão da idade, né? Eu não sei se os Raiders têm esse plano de fazer isso. Quanto custaria, né? Você perguntou também. Eu dei uma pesquisada aqui
pelo que eu pude ver, cara, eu acho que os Bucks iriam querer uma segunda rodada. Não acho que os times iam pagar uma segunda rodada. Eu acho que os times iam tentar, de repente, uma terceira rodada, mais alguma coisa. Terceira, mais uma quinta. Uma terceira, mais uma quarta do ano seguinte. Ou uma terceira e um jogador, por exemplo, se os Raiders quisessem dar um defensive tackle, né, um Adam Butler, um John Laulo, né, mais uma terceira, seria uma troca, né? Tô falando não que eu faria, tá? Tô falando que eu vejo aqui pelo somatório aqui dos pontos de troca que seria justo para ambos os lados. Então eu volto a pergunta pra rapaziada aí, claro, né? Eu posso gravar esse episódio aqui e 2 horas depois Vita Véia falar assim: ah, me acertei aqui o contrato, tá tranquilo, vou ficar aqui. Isso pode acontecer, mas se não acontecer, rapaziada, vocês falam aí, vocês acham que vale a pena ir atrás de um veterano assim, por via troca, né? Então perder esse capital de draft. Não vejo o John Spytek fazendo isso esse ano, mas sem dúvida o Vita Véia é um cara que mexe um pouquinho, porque, cara, imagina essa linha defensiva com ele no comando ali, né, no meio. Então, porra, é de se pensar. Um ajuste que eu talvez faria, não confesso pra vocês. Eu gostaria de ver como ficaria no salary cap, né? Porque os Raiders, em teoria, tem só 14 milhões, mas ah, vocês sabem como é que funciona a NFL, dá pra mexer daqui, mexer dali e entrar nesse cap space de maneira tranquila, tá? É isso, rapaziada. Esse foi o episódio. Eu queria finalizar também falando um adendo muito importante, cara. O training camp, ele é uma mera, não é uma mera ilusão. Eu ia ser muito forte aqui nas minhas palavras, mas ele ilude muita gente e decepciona muita gente porque justamente não tem nada rolando de NFL. A gente é fã de NFL, quer ver alguma coisa e aí tem o cara, né, no YouTube que, porra, exagera com os fatos, fala que é o melhor time do mundo, chega durante a temporada e a gente ganha 3 jogos. Então, assim, não vamos nos iludir, também não vamos nos decepcionar com nada grotesco, sabe? Os jogadores que não estão brilhando nesse momento podem chegar na temporada e fazer um bom trabalho, a gente vê que eles têm futuro, tá? O que importa é que eu acho que nosso time está numa trajetória legal, tá trazendo as pessoas certas, principalmente para o comando da equipe, né, para coaching staff. Eu acho que a gente fez um trabalho excelente essa off-season. Agora é acompanhar com paciência, tá? Nossa meta, pelo menos a minha meta na minha cabeça, é dobrar o número de vitórias aí, fazer 6 vitórias. Pô, 7 tá ótimo, sabe? Durante a temporada. Então, é isso, cara. Pensar baixo esse ano, mas ver que a gente tá vendendo essas derrotas bem caras, sabe? Até porque, cara, não sei se você ouviu o episódio que eu falei do calendário, né? Mas é um calendário bem difícil, cara. Muito difícil mesmo. Tem uma sequência bem bizarra aí de Rams, de Seahawks, Patriots e companhia. Então, vamos ter paciência e, porra, sem se iludir demais. Até porque, eu vou lembrar aqui também, o training camp, gente, é Raiders contra Raiders. Então, cara, se nosso wide receiver não tá bem, será que é porque o nosso cornerback tá bem? Ou o contrário? Será que nosso, sabe? Você tá me entendendo? Será que a defesa é ruim ou o ataque é bom? Ou, sabe? Não tem como saber isso agora. Eu tava ouvindo um podcast gringo e ele falou justamente isso, que em 2024 ele achava que a defesa ia ser completamente dominante. A defesa ganhava todas no training camp e ele falava isso no podcast, cara, a defesa esse ano vai vir bombástica e simplesmente era o ataque que era uma merda, entendeu? Então é complicado, sabe? No training camp é Raiders contra Raiders. Vamos começar a ter essa noção melhor aí na pré-temporada, durante a temporada. Quem é descartável, a gente não pode se apegar muito, que daqui a pouco eu tô falando aqui bem do Tom Hamill hoje, daqui a 3 jogos eu posso vir aqui descascar ele, porque eu sou torcedor igual vocês. Então, sim,
não dá pra se apegar, falou? Porra, que encerramento bonito de episódio, hein, cara? Pô, tô orgulhoso de mim. Gente, abraço aí. Eu tô planejando aqui, ou eu volto depois do primeiro jogo da pré-temporada, ou eu aguardo os 3 jogos e volto aqui novamente, tá? A gente vai vendo, eu também, assim, eu voltei o meu trabalho aqui, né, do pessoal, então é um pouco complicado, eu trabalho um pouco, às vezes embarcado, né, às vezes eu fico em escritório, então às vezes eu não consigo trazer o podcast no dia certinho para vocês, tá? Mas eu tento editar e fazer ele bem completo para que ele supra esses dias que estão faltando aí. Beleza, rapaziada? Pô, obrigado a quem ouviu até o final. Eu, pô, fico muito feliz aí, a quem tá acompanhando, quem tá curtindo aí o trabalho. Tô tentando melhorar aí no áudio. Hoje eu gravei com outro microfone aqui, espero que tenha sido um pouquinho melhor. E é isso aí. A gente se vê aí depois de alguns jogos ou depois de um jogo. Vamos ver aí como é que vai ser a nossa pré-temporada. Espero que alguns calouros brilhem. E tamo junto, rapaziada. Até a próxima.